Quando a gente começou, eu achei, olhando para tudo aquilo como se fosse um lugar familiar. E com o tempo passando, eu fui vendo o quanto que a gente estava aprendendo, o quanto de coisa diferente que tinha naquele projeto. Então eu não fazia ideia de como que funcionava a dinâmica de trabalhar com a editora, de essa troca que tinha, de receber matéria, diagramar, voltar para revisão, etc. Tudo isso eu não imaginava. Claro, tinha uma longínqua ideia ali, mas eu não sabia a intensidade que era. E com certeza, se eu não tivesse tido essa experiência aqui, eu ia me surpreender não tão positivamente como foi agora quando eu fosse para o mercado, talvez fosse trabalhar com isso, ter sido um choque. Então, eu sinto que todas as experiências que a gente teve com a revista e com essas outras experiências do curso que vocês falaram, preparam muito. É isso. Legal. E aí, Lê? Lê, em matéria você diagramou? Eu diagramei a do Junacal, dos rótulos eu ajudei um pouco a Laura. As fotos são incríveis, eu amei fazer essa matéria. Eu acho que se ele gostou da diagramação. Você gostou da diagramação? As fotos ajudaram bastante porque eram incríveis. Mas eu acho que tudo isso foi muito tranquilo, assim, foi um ritmo muito rápido, mas foi muito tranquilo porque todo o grupo se ajudou. Não teve uma pessoa que não teve uma proposta que não foi aceita, por exemplo. E cada matéria, com certeza, passou umas 10 vezes por umas 10 pessoas. E eu posso dizer com certeza que ficou incrível, porque cada pessoa diagramava com seu jeito, com sua criatividade. Acho que isso foi muito bacana também, porque cada um pensa muito diferente do outro, né, nessa turma. E aí voltava para os professores e os comentários eram, tipo, você ouve o comentário, você fica, meu Deus, faz total sentido. E cada vez que voltava, ficava melhor e melhor. E também eu aprendi muito a olhar a matéria do outro e falar, meu Deus, essa matéria tá linda, porque não teve uma matéria que eu achei que ficou mais ou menos. Todas ficaram muito legais. Obrigado. Valeu, obrigado. Acho que é isso, gente. Agradecer muito aí a oportunidade, vou de novo. E, quando vocês puderem, vão lá no 15. Venham nos visitar. Então, essa edição tem um pouquinho mais de 40 matérias e são histórias bem interessantes, e uma delas que a gente selecionou aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho com você, é do Fernando Brandão. A gente está contando um pouquinho da trajetória dele, mas eu convidei o Fernando para vir aqui, para ele mesmo falar um pouquinho das novidades que ele está fazendo. Vem? Você tirar? Eu prefiro ficar em pé. Preciso do... Bom, primeiro agradecer a Rosângela por essa surpresa, esse convite, surpresa de ter saído na revista. E parabenizar você por abrir essa possibilidade de trabalho para jovens. Esse orgulho de trabalhar numa revista, esse é um orgulho que a gente carrega pela vida toda, né? Essa primeira experiência de trabalho é uma coisa que a gente carrega para sempre. É muito importante abrir para jovens. Eu sempre me lembro dos meus primeiros trabalhos, das primeiras oportunidades. Isso é uma coisa muito legal. Ainda mais uma revista que renasce no meio de uma pandemia. Parabéns. Bom, é muito chato, ela pediu para eu contar um pouco da minha experiência na China. É muito chato a gente falar da gente mesmo, né? Então, eu vou tentar... Mas uma parte está na revista. Eu não vou falar de projetos, mas eu
vou contar um pouco da experiência de ter vivido fora do Brasil por muito tempo. E eu vou contar quem eu sou, muita gente não me conhece. Eu me apresento um pouco desse roteiro, um pouco do que eu ensinei na China, das minhas aulas por lá, das minhas palestras, e eu explico o que é ser arquiteto no Brasil. Como na China a gente produz muito e muito rápido, eu, em comparação a outros arquitetos lá na China, eu aqui no Brasil realizei mais de 2.000 trabalhos, enquanto um arquiteto da minha idade, europeu, americano, japonês, realizou 50, 60 projetos ao longo da carreira. Então, a fome faz isso, né? A gente tem que produzir muito rápido, todo dia, enquanto se desenha essa mesa durante 6 meses e é remunerado por pensar nessa mesa durante 6 meses, a gente tem que fazer em 3 dias e partir para desenhar um copo e ir atrás de outro trabalho. Esse é o trabalho mais conhecido. Então é com o meu cartão de visitas, a minha referência. Essa é a loja da Livraria Cultura em Curitiba, isso em Recife, todas elas com Aragão. Esse é um trabalho que eu sempre apresento. Essa apresentação é muito rápida, porque tem muita coisa para contar. Esse é o meu trabalho mais premiado, um dos menores trabalhos que eu fiz. Foi premiado nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Pequeno stand numa feira de móveis de escritório. E Xangai. Em 2009 eu venci o concurso para o pavilhão brasileiro na Expo Xangai. Eu fui à China pela primeira vez em 2009. Esse era o projeto original que venceu o concurso. E só para brincar o que eu vou falar na frente, ele previa uma pele. O Brasil alugou um galpão. O Brasil não construiu do zero um pavilhão. Uns 60, 70 países alugaram seu pavilhão e eu fiz esse projeto pensando no design dos irmãos Campana, pensando na cadeira favela, pensando um pouco do law design brasileiro. O pavilhão foi um sucesso. Ficou entre os 5 pavilhões mais populares da Expo. Ainda hoje é o evento mais visitado, o evento brasileiro mais visitado fora do Brasil. Quase 3.600.000 pessoas visitaram esse pavilhão. Era um pavilhão pequeno. E essa foto foi tirada na semana da Revolução Chinesa, que é exatamente hoje. Estão fazendo 13 anos, a China está eles tiram uma semana de feriado para comemorar os anos da Revolução. E o Brasil, para celebrar essa data com os chineses, deixou o pavilhão vermelho durante 5 dias. Então, curiosidades da China, né? Primeira informação a respeito da China é que tem gente pra caramba. Acho que todo mundo sabe disso, né? A China é um país que é do tamanho do Brasil, com 7 vezes a população do Brasil, em metade do Brasil. Se você fizer um corte vertical na China, a metade esquerda da China é um deserto que não vive ninguém. Então, a metade leste da China tem 14 vezes a densidade que a gente tem no Brasil. Xangai, a cidade que eu escolhi, eu fui convidado para falar um pouco de Xangai. Essa é a modernidade de Xangai, a gente vê a bicicleta em todos os cantos. É o país da tradição e dos 5.000 anos de civilização. Percebe-se design em todos os detalhes, nos pisos, na arquitetura, na engenharia. Esse é um projeto hoje que a gente comentou, de Tulou, que é um projeto que uma cidade que existem 20 prédios desses redondos. O primeiro tem 1.000 anos e o mais novo tem 100 anos. E ainda tem gente vivendo neles. Quer dizer, eles ainda são funcionários, eles ainda são... Mas, nesse caso, dá para dar uma palestra a respeito desses prédios. Essa cidade, Tulou, fica numa região de plantação de fumo. E são 20 ou 25 prédios.
O primeiro andar é de lojas, de banheiros, cozinha, coletivo. No centro desse prédio acontece a área de cerimônias, é onde fica o poço de água. O primeiro andar é um armazém, o terceiro e quarto andares são habitações. Vivem em cada prédio desde 300 a 400 pessoas. Hoje, arquitetos do mundo todo vêm aprender. Hoje, o que a gente acha que é vanguarda na arquitetura, um prédio com esse programa, tem só 1000 anos na China. Eles vivem assim e ainda vivem hoje. Eu visitei muitos lugares pela China, visitei quase 120 cidades, de leste a oeste, esses 10 anos. Arquiteturas fantásticas, a Cidade Proibida, o Exército de Xi'an, essas são as 3 maravilhas chinesas. E Xangai tem uma curiosidade, ele é um dos maiores acervos de Art Deco do mundo. A presença ocidental na China aconteceu em Xangai. Esse é o edifício do Matadouro, em Xangai, todo estilo Art Deco. E cada das peças maravilhosas de Art Deco. A gente vê a tradição chinesa nas ruas, os hábitos chineses. Esses são hábitos ainda da China comunista, onde o público e o privado era uma coisa só. As pessoas, quando eu cheguei na China 10 anos atrás, a gente via muitas pessoas dormindo na rua, principalmente as pessoas mais velhas tinham essa vida passada na China comunista, e a gente vê esse uso do espaço público. Hoje já não vê mais isso, mas era muito comum lá. Bom, o Dental Group é uma entidade que foi criada 10 anos atrás, que na época a China queria botar 10 universidades entre as 100 melhores do mundo. No quesito professores estrangeiros, a China não tinha ninguém estrangeiro para dar aula. Aproveitaram na área de arquitetura, convidaram 8 profissionais, 8 arquitetos, dos 8 pavilhões mais populares da época. O Brasil tinha ficado em 5º lugar. Eu fui convidado, eu fui o 8º professor convidado. Hoje somos 500 professores, até hoje eu sou o único da América do Sul. Sou o que vai de mais longe. Eu faço 2 voos de 12 horas para chegar na China. Nesses 10 anos eu fui 32 vezes à China. Vim cair, voltar. E essa entidade é uma entidade privada. Em 2016 eu aluguei uma casa, eu ficava sempre em hotel nas minhas idas da China, uma casa perto do escritório, que eu tive o privilégio de ambientar no meu gosto, porque geralmente as casas chinesas se aluga mobiliada, com gosto duvidoso do chinês. Eu fiz um acordo com o proprietário, ele me fazia um aluguel mais baixo e eu terminava a construção da casa. Aí eu consegui, isso é um privilégio para um expatriado, você viver num ambiente que familiar a você, né? E eu fiz isso no meu escritório lá e na minha casa. Então foi muito fácil viver na China. E esse é o meu escritório. Os estrangeiros convidados, foi oferecido a eles um estúdio. Meu estúdio tinha 180 metros quadrados. Na época, o escritório era maior que o meu aqui. E eu desenhei com um pouco de Brasil e um pouco de China. Minha tese aqui em Santos, sou formado em Santos, exatamente há 40 anos atrás. Minha tese foi sobre arquitetura e identidade. E na China, eu também dava aula sobre identidade. O carpete do escritório é a bandeira brasileira, as paredes chinesas, e eu ia sempre de bicicleta para o escritório. Eu tinha uma vida muito tranquila. Songjiang é uma cidade universitária de Xangai. São 8 universidades que vivem é como se essas universidades se localizassem em Tamboré, em Alphaville, é pertinho, 1 hora do centro de Xangai, com metrô, a todo lugar. Esse é o meu bairro, do lado do museu.